A gente vai falar agora uma entrevista com o José Mário Stranghetti, que é secretário de Saúde do município de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Ele nos fala aí sobre ações do município diante da Covid-19. Bom dia, tudo bem, José? Bom dia, secretário. Bom dia, Lilian. Bom dia, Luciano. É um prazer falar com vocês. Meu nome é José Mário, sou cardiologista há 40 anos aqui em Guarulhos, desses 36 anos dedicado como cardiologista também e médico de carreira à saúde pública, estando agora, desde o dia 17 de março, secretário da cidade. Estou à disposição de vocês. Secretário, no começo da pandemia aqui do coronavírus, né, o prefeito de Guarulhos, ele nos deu uma entrevista, né, e falou na época sobre o atendimento drive-thru, né, na cidade em relação aos casos suspeitos do Covid-19. De março até agora, como está funcionando ainda esse sistema? Está funcionando extremamente bem. Começou bem e continua bem. Foi o primeiro hospital de campanha do Brasil, que não é simplesmente uma tenda de internação, como muitos locais ainda o são, embora tenha uma importância muito grande também. Leitos Covid não significa um hospital de campanha. O nosso hospital não precisa ser referenciado, o paciente ele é atendido, então tem atendimento de porta, e não como outros que são referenciados. Se você for em qualquer um dos hospitais, e aqui não estou fazendo nenhuma comparação qualitativa, é apenas dando um exemplo. Nesses hospitais de campanha de São Paulo, o paciente vai lá já referenciado por outras unidades. No nosso hospital de campanha, nós temos 2 drive-thrus. A gente chama de drive-thru de automóveis, que o paciente é examinado 6 automóveis, 6 carros simultaneamente. Eles são examinados, é feita uma anamnese, é retirado todos os sinais vitais e, se caso o paciente tiver qualquer indício de estar com o Covid-19, é inclusive colhido o PCR, que é o exame com maior fidedignidade que existe e é inclusive o exame que ratifica perante a vigilância sanitária o Covid, já que os testes rápidos, vocês devem saber que isso não está validado pela Fiocruz, embora ele tenha até uma certa validade em outro momento, mas no momento de uma triagem dessa maneira não é feito em função de mais de 70% dos mesmos darem falsos negativos, então não nos ajuda. Também temos nesse hospital de campanha, inclusive tomógrafo. Se a pessoa não estiver bem, ela é tomografada também. O tomógrafo, embora não seja um exame que convalida totalmente o Covid-19 perante a lei, vamos dizer assim, mas ele é 100% de assertividade. Então, já sabendo que está com o Covid pela tomografia, já que o exame sai na hora, dá para se esperar 24, 36 horas, que é mais ou menos o tempo que nós recebemos o resultado do exame do PCR, que na realidade identifica diretamente das mucosas nasais e orofaringes fragmentos do RNA do vírus, ou seja, identifica o próprio vírus em nossas mucosas. Ainda respondendo a sua pergunta em relação ao drive-thru, até hoje nós já atendemos 22 mil pessoas, tanto no drive-thru como na área pedestre, porque o drive-thru é de um lado, o hospital no meio, e de outro lado, para não haver nem aglomerações, é a parte pedestre, completamente bem montada, com uma área de espera bastante ampla, com a separação normal que tem que ser feita entre os pacientes. Lá dentro nós temos 79 leitos, 10 leitos de UTI, 4 leitos de sala vermelha, que é como se fosse uma UTI, mas o paciente grave ali é entubado, coloca-se em respirador, ele é estabilizado para ir para a sala vermelha. E temos os outros leitos, que são leitos de observação e leitos também de assistência respiratória. Assistência respiratória, a pessoa não precisa estar entubada com respirador. Hoje nós já atendemos praticamente quase que 300 pessoas internadas. O nosso grau de cura é um grau bastante significativo, de 82,6% de cura, o que faz com que esse hospital esteja acima de alguns hospitais de ponta da cidade de São Paulo. Não vou declinar nomes por motivos óbvios, mas estamos com um índice de cura espetacular, 82%,
0,6, Agora, sabendo que quem vai para uma UTI com Covid-19 é um caso grave. Isso, assim, de uma maneira geral, é o que eu posso te dizer do nosso hospital de campanha, que foi inaugurado dia 27 de março, a parte de triagem, e logo após uma semana, no dia 7, o hospital propriamente dito. Secretário, agora, o senhor está falando desse alto de cura, mas Guarulhos tem 2.378 casos confirmados, 255 óbitos e uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 100%. Ou seja, quem precisa de UTI hoje na cidade não consegue UTI. Esses dados aqui foram passados para a gente no dia 28/5, ou seja, ontem, às 8 da noite. Como é que está a situação hoje? Então, a situação, lamentavelmente, é essa mesmo que você está dizendo, que nós vimos esse tempo todo, em todas as lives que eu habitualmente faço com o prefeito, em todas as nossas mídias locais, temos tentado, como todo mundo tem tentado no Brasil como um todo, estimular o isolamento social, evidentemente não com o sucesso que gostaríamos de ter. A cidade de Guarulhos, como São Paulo e o Estado, também não se furtou de ter um isolamento social, a resposta da sociedade com isolamento social baixo para aquilo que a gente precisaria. Sempre abaixo de 50%, como todos nós sabemos que o ideal é acima de 60% e o ideal dos ideais, pelo menos 70%. Evidentemente, isso faz com que a contaminação seja muito maior e a rapidez dos pacientes que acabam necessitando de hospitalização, porque necessitam de medicina de média e alta complexidade, aumente e, principalmente, aumente a velocidade dessa necessidade, que é a nossa grande batalha. Para deixar claro, todo vírus, toda pandemia, mesmo aquelas que nós não conhecemos, como é o caso desta, como um dia foi a gripe espanhola em 2018, que ceifou simplesmente 250 milhões de pessoas no mundo. Secretário, pois não. Vamos deixar a gripe espanhola um pouquinho de lado, vamos falar da situação aí de Guarulhos. Então, eu já tive aí algumas vezes, e inclusive durante a quarentena, eu vi senhoras na rua conversando sossegadamente, né, durante a tarde, durante a noite. Eu vi grupos de pessoas, grupos de amigos, vi crianças soltando pipa nas ruas aí. O que eu vi aí em Guarulhos, eu não vi em muitos locais aqui em São Paulo. O que parece é que a população aí da cidade simplesmente estava ignorando a pandemia. Pelo menos nos lugares onde eu fui, eu vi grupos de 10 crianças soltando pipa, senhoras conversando com outras senhoras na rua. E você está completamente certo, Luciano. Infelizmente, por mais que nós tentamos... Evidentemente que esses comportamentos têm algumas modificações aqui ou acolá, de forma regional. A população de Guarulhos, de uma maneira geral, que é uma cidade de 319,6 km², mas com 1.450.000 pessoas, ou seja, uma densidade demográfica muito grande. Só para vocês terem ideia, Sorocaba tem 715 km² com menos da metade. Então, a nossa densidade Guarulhos é a segunda cidade de população do estado. É a segunda cidade hoje de população do estado. Passou Campinas, né? Já tem um tempo já. Não é a maior cidade do estado, é a segunda população do estado. É a segunda em população, isso que eu falei. Isso. Já passou Campinas, né? Era Campinas, sim. Agora é Guarulhos. Mas Campinas também tem uma extensão territorial bem maior do que Guarulhos. Então, continuamos tendo uma densidade demográfica, ou seja, pessoas por metro quadrado muito maior, o que também facilita mais a contaminação. Por mais que nós tenhamos feito todos os nossos esforços, é só você ir em várias situações de periferia na cidade, e muitas vezes nem só na periferia, a gente vê a molecada soltando pipa, andando em carrinho de rolemã, jogando bola na rua, mesmo contra os decretos municipais, pessoas com situações abertas, e ninguém estava preparado para uma tempestade desse tamanho. Nós não temos, inclusive, efetivos suficientes para fazer uma fiscalização de fato, como deveríamos fazer, porque não temos condição. É muito grande a cidade, muito populosa, e ninguém esperava uma tempestade dessa. De repente, a água invadiu as nossas casas, nós estamos nos preocupando em salvar móveis. Essa é que é a realidade. Nós estamos num momento ímpar da humanidade, e nós não estamos fora disso. E ainda respondendo o que você perguntou, a nossa situação de UTIs realmente está colapsada.
Nós estamos hoje, a partir de 2 semanas atrás, já em tratativas bem adiantadas para conseguirmos alugar UTIs da iniciativa privada. Dos 7 hospitais privados que foram consultados, apenas 2 estavam em condições de alugar UTIs para nós e com documentação necessária, porque alguns outros 2 que também alugariam, nós não podemos alugar em função, embora a MP, a medida provisória 962, no seu inciso 4F, ele flexibilize uma série de situações em relação à pandemia, mas ele não flexibiliza, em hipótese nenhuma, certidões que têm que estar em ordem. Por exemplo, certidões como CND, estar em ordem com INSS, Fundo de Garantia. Se eu assino com esses hospitais, dá improbidade para mim e para o prefeito. Então, só sobraram, lamentavelmente, 2 hospitais. Um já assinaremos o contrato segunda-feira e o outro terça-feira. Será que isso vai resolver o nosso problema? Resolve a curto prazo. Mas se continuar subindo os nossos índices de óbitos e os nossos índices de infecção, em muito pouco tempo, Luciano e Lilian, nós estaremos novamente num momento como esse que estamos falando agora aqui com vocês. Secretário, a situação de Guarulhos é muito grave, né? Assim, eu não lembro de ter visto, posso estar errado aqui, Lilian, não lembro de ter visto uma cidade do estado de São Paulo com taxa de ocupação de leitos de 100%. Ou seja, quem precisa de uma UTI hoje em Guarulhos vai morrer. A pessoa não tem como acessar, né, uma UTI em Guarulhos e tal. E isso também, a gente percebe, igual eu falei para o senhor, a gente percebe que as pessoas não estão aderindo ao isolamento social aí na cidade. O que a prefeitura da cidade hoje pode fazer? Primeiro, em relação a essa questão do isolamento, né, conscientizar, sei lá, passar carro de som. É difícil, né, porque não é um lockdown. Tudo que você está sugerindo tem sido feito, Luciano. Nós estamos falando de um país onde a cidade está inserida, num país de 212 milhões de habitantes, num país pobre, num país culturalmente mais pobre ainda, num país que tem 108 milhões de habitantes sem saneamento básico. É desse país que nós estamos conversando. Num país onde não tem casa, num país onde não tem privada, num país onde não tem saneamento básico, num país onde não tem água potável. Mais de 50%. É deste país que nós estamos falando. Secretário. Guarulhos, que foi uma cidade que cresceu muito e de forma anárquica, foi durante muito tempo uma cidade dormitório. E aqui nós temos assim uma miscigenação de dentro do país enorme. Então, uma cidade que cresceu anarquicamente em todos os sentidos, cresceu muito por estar, inclusive, do lado da cidade de São Paulo, cortado por 5 grandes artérias, que são as estradas federais e estaduais que temos. Temos 2 principais estradas que cortam como se fosse uma avenida, a cidade em 2, tanto a Dutra como a Fernão Dias, e mais 3 federais, que tem a Hélio Smith, que parece que é uma avenida. Isso tudo a gente já sabe, secretário. Lá o aeroporto, mas é federal. Então, tudo isso, eu acho que nós estamos fazendo. A resposta é uma só. É um país sem cultura. Se a França está abrindo o isolamento, e os grandes bares da França, que é o grande charme da França, em Paris, precisaram recolher as mesinhas, porque o próprio francês, embora já posso falar? Só me escuta? Aberto, eles não vão. Só me escuta, estou tentando falar com o senhor aqui, já tem meia hora. Secretário, Guarulhos é uma cidade rica. Guarulhos tem algumas das principais indústrias do estado de São Paulo. Guarulhos tem o maior aeroporto da América Latina. Guarulhos não é uma cidade pobre. Guarulhos é uma cidade extremamente rica, porque tem muita indústria aí. O Brasil não é um país exatamente pobre. A gente tem várias... Nós somos a maior economia aí da América Latina. A gente tem indústria de aviação, né? Na Europa, eles estão lá comemorando que o país faz a asa do avião. A gente faz o avião inteiro aqui. A gente tem muita riqueza. O nosso povo, culturalmente, é muito rico. A gente tem Nordeste, Norte. Nós somos um país rico financeiramente e um país rico culturalmente, né? Então, assim, e Guarulhos é uma cidade rica,
é uma cidade que tem dinheiro, é uma cidade que tem capacidade, né, e tal. A minha preocupação não é falar se o Brasil é rico ou é pobre nesse momento. A minha preocupação é 100% dos leitos de UTI estão ocupados. Então, a pessoa que precisa de uma UTI hoje em Guarulhos, ela não vai conseguir e ela vai, se ela não achar um outro leito de UTI aqui em São Paulo ou nas cidades próximas, essa pessoa vai a óbito, ela vai aumentar a estatística. Você já tem aí 255 óbitos, né, na cidade de Guarulhos, não é pouco. Eu queria saber o seguinte, nesse momento, né, que a gente está com 100% dos leitos de UTI ocupados, a pessoa que... Per capita, metade de São Paulo, só para lembrá-lo disso. Tá. Né? Em termos de per capita, nós estamos metade dos óbitos de São Paulo. Deixa eu perguntar para o senhor. E de infecção também. Como essas pessoas que estão precisando de UTI, elas estão vindo para São Paulo, elas estão vindo para outros municípios, elas não têm para onde ir? Tecnicamente, até que nós tenhamos essas UTIs que serão alugadas segunda e terça-feira agora, as pessoas que estão represadas hoje nos nossos hospitais, que estão sem UTIs, hospitais municipais e o estadual, e nos nossas UPAs e PAs, elas entram no sistema chamado Sistema CROSS. Esse Sistema CROSS é um sistema estadual que procura a vaga no estado e ela é transferida. Evidentemente, a partir do momento que segunda ou terça já estejamos com os contratos assinados, imediatamente teremos UTIs a mais, além das que nós já temos, para tentar dar conta desse recado imediato. A resposta é também, será que isso será suficiente? Não sei, Luciano, não sei se será suficiente, porque isso é uma situação, a análise é sempre retrospectiva, nós estamos correndo, sempre tentando correr à frente do vírus, mas ele tem muito mais pernas que nós e, infelizmente, a adesão da sociedade em relação ao isolamento, infelizmente, ela é baixa. Embora você diga que nós somos um país rico e culturalmente rico, eu, infelizmente, discordo de você. E se formos um país rico, e como você diz, a cidade é uma cidade rica, esse governo agora pegou a cidade com 7 bilhões e 500 milhões de dívida de situações passadas. Se a gente verificar que o nosso orçamento anual é um orçamento de 4 bilhões e 400, ele já pegou uma cidade com mais de 1 ano e meio de orçamento de dívida. Então, há uma dificuldade de reequilíbrio muito grande que acabou, e que agora, com a pandemia, acabou de piorar tudo aquilo que estava se tentando por uma narina fora d'água. Agora, que a nossa população é pobre e sem cultura, eu não acho que isso tenha muita discussão, não. Ela é pobre, sim, porque o país pode ser até rico, mas o distanciamento entre os que têm mais dinheiro e os que têm menos dinheiro é muito grande. Esse distanciamento é muito grande. Um país que tem sede, você deve ter um chuveiro quente em sua casa. E você deve... Nós estamos na mesma tempestade, mas acho uma hipocrisia absurda falar que nós estamos no mesmo barco. Não, não estamos. Nós estamos em barcos muito diferentes. Quando eu chego em minha casa, eu tenho uma casa limpa, decente, chuveiro, água encanada, descarga, geladeira farta, cerveja, vodka. Eu tenho um outro barco. E o barco das pessoas, que é uma favela, que não pode nem ser chamado de casa, com 9 pessoas lá dentro. Concordo com o senhor, pessoas secretário. Que estão passando fome. Eu discordo dessa colocação que é um país extremamente educado e culto. Não temos muito ainda para chegar lá. Não foi isso que eu disse. Realmente existe. Eu disse que nós somos um país rico, temos uma economia pujante e tal, mas existe realmente, isso que o senhor falou, o senhor tem toda a razão, existe uma diferença muito grande entre ricos e pobres no nosso país. A desigualdade social no Brasil é uma desigualdade, uma das maiores do mundo, se eu não me engano, secretário, é a segunda maior desigualdade do mundo. É a desigualdade do Brasil. Isso aí que o senhor falou, o senhor tem toda a razão. Mas a questão aqui principal é a atitude, né? Independente de se tem bairros ricos, pobres, aí, a gente está vendo muitas ideias nesse momento. Esse é um momento, crise às vezes é um momento de oportunidade. Eu falo em termos de atitude com a população, né? Campanhas, maneiras de lidar com a pandemia para evitar, né, diminuir o número de casos e o número de mortes, né? Se a situação, por exemplo, aí chegou a uma taxa de ocupação de 100% dos leitos nesse momento, isso já deveria ter sido previsto anteriormente.
gente. Mas foi né? previsto. Não, Luciano, olha, por favor, foi previsto. Está dando a impressão que nós não fizemos nada, muito pelo contrário. Não imagina. Por mais, não. Fizemos e fizemos muito e continuamos fazendo e continuaremos fazendo a nossa lição de casa. Lançamos o Máscara pela Vida, antes mesmo da cidade de São Paulo, máscaras para toda a população, não obstante não ser as máscaras cirúrgicas que damos para os profissionais em função de custo, não daria, temos grandes dificuldades para manter. Nós temos 6.800 funcionários só na Secretaria da Saúde, para você ter uma ideia. E nesse pessoal aí, de pessoal de frente, seguramente, no mínimo 5.000 funcionários de frente. As máscaras pela vida estão sendo muita gente usando. A taxa foi de mais ou menos 63% de isolamento no primeiro mês, mas depois foi caindo. Há um certo descrédito. Nós brasileiros, onde eu também me incluo, não vou me tirar disso, a gente tem uma tendência começou a pegar fogo lá no prédio da esquina, você fica ali assistindo, vê o bombeiro, tudo, você não está muito preocupado, mas na hora que o fogo começar a chegar perto, é aí que você começa a se preocupar. A mesma coisa com a enchente, a gente vê a enchente como algo que está passando na televisão, mas na hora que ela chega na sua casa, invade a sua casa e você tem que correr também com os móveis, aí você se preocupa. Infelizmente, uma série de pessoas estão começando a se preocupar só agora, porque um amigo, porque um familiar, o Covid começou a chegar dentro de casa. Aparentemente, então, só era algo que estava acontecendo lá na China, só era algo que estava acontecendo na Itália, na França, na Espanha, países com condições muito maiores do que a nossa. Só para você ter uma ideia, o SUS, que é no papel uma coisa maravilhosa, extremamente subfinanciado, o SUS hoje, nós temos $400 per capita ano de investimento. Isso dá pouco mais de R$6 e pouco por ano per capita de investimento na saúde. Estados Unidos, aí você fala, bom, mas não vamos comparar alho com bugalho, mas eles não têm o nosso SUS, hein? Lá não é universal. É verdade, $12.000 per capita ano. Grã-Bretanha, $6.000 per capita ano. Itália, França e Espanha, $4.000 per capita ano. Nós temos que nos virar com $400 per capita ano para cuidar da saúde. Só que nós somos pegos agora numa pandemia que nós temos que gastar o dinheiro que não tínhamos e desviar dinheiros que seriam para outras ações e vamos sair todos muito empobrecidos ou mais empobrecidos de tudo isso. Com desemprego, com tudo isso. Imagino a dificuldade que vocês devem estar passando aí, eu sei que não é fácil. O senhor assumiu agora há pouco tempo, né? Tudo tem sido feito para tentar fazer com que a população... Fora que a população, a grande maioria hoje tem celular, a grande maioria hoje, mesmo as pessoas mais humildes, hoje nós temos muito mais celulares no país do que habitantes, passam dos 400 milhões de celulares no país, a mídia aberta, todo mundo assiste televisão, mesmo nos lugares mais humildes, assiste televisão, todo mundo está ouvindo tudo, que não precisa ser só estar sendo dirigido para alguém específico de Guarulhos. Infelizmente, não temos e não concordamos com qualquer atitude coercitiva. Discordo completamente de cenas como vimos em Araraquara ou coisa que o valha, porque a gente estaria simplesmente infringindo o direito de ir e vir, que é constitucional. Um decreto que feche comércio e tudo mais, que isso faz parte de uma deliberação de uma prefeitura, tudo bem. Mas, por exemplo, trancá-lo dentro de casa e impedir que você saia de uma forma policialesca não é a nossa filosofia aqui na cidade de Guarulhos. Tá certo, secretário. Muito obrigado aí pela entrevista. José Mário Stranghetti, secretário de Saúde do município de Guarulhos. Muito obrigado aí. Obrigado por ter relatado as dificuldades aí que vocês estão enfrentando. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, sucesso para vocês. E se Deus quiser, venceremos essa fase da nossa vida. E claro que outra fase talvez até muito pior do que essa que estamos vivenciando, é a fase pós-pandemia. Porque nós vamos sair o mundo, né? Mas principalmente nós, que ainda temos tantas dificuldades econômicas, sociais no país, vamos sair muito mais empobrecidos do que estávamos. Já estávamos querendo pôr uma narina fora de uma recessão importante de um passado recente e vamos entrar numa nova recessão
muito mais importante, com um número de desemprego horroroso, mas esperamos que com o maior número de vidas possíveis para que a gente possa reconstruir. Um excelente final de dia para todos vocês. Boa sorte. Para você também, secretário. Obrigado, secretário. Obrigada, secretário. Tenha um bom dia. Obrigado, Lília. Um grande abraço. Boa sorte aí no trabalho de vocês aí em Guarulhos, secretário.